Nós estamos estudando a série Cristianismo Líquido e o tema ele é um artifício de retórica. Falar sobre o cristianismo líquido é, em seguida, reafirmar um cristianismo sólido, que depende de Deus e que vive para a glória dele. Quando nós falamos sobre cristianismo líquido, e na primeira série, na verdade, desde o Prisma, nós pensamos no Prisma e nas séries de mensagens para falar sobre o sentido da vida. E nós começamos com as sensations. Quem estava aqui no Prisma viu que nós vivemos as sensações do momento e como isso podia apontar para Jesus ou como isso podia apontar para um anseio do homem de ter o seu coração preenchido. Semana passada nós falamos de estarmos libertos do pecado, ao morrermos para nós mesmos e vivermos para o Senhor. E hoje o tema é nível raso. Nós estamos vivendo essa série e ela tem muito uma cara de apologética. É assim, eu aprendo sobre cristianismo, eu ponho em prática, mas eu sei dizer a causa da minha fé. Eu sei chegar na faculdade, eu sei conversar com meus amigos. Eu sei o que é que eu faço quando eu entro no meu quarto, quando eu tenho tempo com Deus. Eu não faço coisas religiosas, tabus, listas. Eu não vou para o meu quarto orar porque o pastor disse que eu preciso orar. Eu não vivo para a glória de Deus, eu não transformo a minha faculdade porque o pastor disse que eu tenho que orar. Então, nós precisamos começar a entender, precisamos entregar o nosso intelecto ao Senhor, enquanto o nosso coração está derramado nele. Então, eu queria que hoje, com esse feeling, nesse norte, nós pudéssemos progredir em Romanos 8 e entender que esse cristianismo líquido, algo pensado por Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman ele falava sobre a liquidez dos relacionamentos. Nós não fazemos coisas sólidas, nós fazemos coisas líquidas que escapam por nossas mãos. Nós fazemos coisas para parecer bonito, que escapam por nossas mãos. A nossa vida tem escapado por entre nossos dedos. Os dias têm passado e eles têm se perdido na nossa frente. Nós vamos ter hoje Lady Gaga com Shallow. Ninguém entende? Vai ter tradução simultânea, certo? Vai ser aqui na hora, assim, shallow. Para quem não sabia, shallow em inglês, no inglês tradução livre, é superfície, raso. Então, eu vou traduzindo para vocês. E nós vamos ter paciência de Lenine. O que é que Lady Gaga, Lenine e Jesus têm a ver ao nos ensinar sobre vida? Amém, galera? Vai lá em Romanos 8, eu queria começar a ler. Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito que me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Diga comigo, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente justificadas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas pelo Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é o que, gente? É a morte. Vamos lá comigo. A mentalidade da carne é o quê? Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. No 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Marque isso aí na sua Bíblia. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo, todavia, se Cristo estiver em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas, que lindo mas, que maravilhoso mas. O Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, porque por meio do Espírito que habita em vocês,
Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Mas se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ufa! Eu sempre digo, parece aquelas aulas de filosofia, né? O professor de filosofia começa a ler de 11h30, última aula da manhã. Quando ele chega na metade do texto, você não está entendendo mais nada. Você não sabe se Platão é seu pai, se Sócrates é seu primo. Você não lembra de nada mais. Só que olha o que Romanos está nos ensinando. Eu queria que você entendesse. Paulo, ele começa falando sobre a dicotomia carne e espírito. Sobre corpo e alma. Isso é algo que os platônicos falavam há muito tempo. Eles valorizavam muito o pneuma, o transcendente. Por isso que existe o amor platônico, o amor que sobrepuja a realidade, que transforma as coisas, que vem do alto, que vem de cima. E Paulo começa a se debater com isso. Não sei se você sabe, Romanos, ele é o pico. É como se em Romanos nós subíssemos nas cartas paulinas, e lá em Romanos 8, 7, 8, 9, 10 e 11, é como se nós estivéssemos no cume da montanha. E lá nós estamos aprendendo, sabe, no ápice. E Paulo está olhando para nós e falando, e se debatendo com a crise corpo, carne, espírito, alma. E ele está dizendo, se você vive pelo corpo, pelos atos da carne, você morrerá. Mas, se viver pelo Espírito, aí sim acharás a vida. E você começa a pensar, beleza, Paulo, eu estou entendendo que os atos da carne, a lei que habita a minha carne, ela não pode me justificar, ela não pode trazer vida sobre mim. Mas na prática, o que é que isso muda? Se eu devo viver pelo Espírito, o que é que o Espírito pode fazer em mim, que a carne não tem feito, que a lei não consegue alcançar? É meio filosófico, mas você vai começar a entender. Sabe, desde o prisma até hoje, nós estamos traçando uma linha para falar sobre o sentido da vida, sobre viver prática cristã. E às vezes nós nos debatemos com isso, por que eu nasci, por que eu estou vivo? Sabe, são perguntas corriqueiras. Se você nunca perguntou isso ou parou para se perguntar, é porque você precisa se reavaliar. Sabe quantas vezes eu não parei e pensei e perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui? Ontem mesmo, assistindo o filme Nasce uma Estrela, eu chorei, meu amigo, chorei. Sueli não era para não falar, oh meu Deus, o pobre. Mas eu chorei, eu parecia uma criança. Eu aluguei, né? Tem um app lá na TV, aí o cabo aluga e assiste. Aí Mari estava descansando, tinha chegado do plantão, minha mãe e meu pai tinham saído, eu estava no quarto, fechei a porta, liguei o azinho, né? Aí fiquei lá gastando energia e assistindo. De repente, meu amigo, o filme começa a andar. Quando chega no final, posso dar spoiler? Caramba, bicho. Eu vou ter que dar spoiler, irmãos. Isso é para a glória de Deus, para abençoar a vida dos irmãos. Quando chega no final assim, bicho, eu vou ter que falar, gente. Eu vou falar já já. Quando chega no final assim, que você faz, não, eu não acredito. E acontece o que eu vou dizer já já. E eu chorava, bicho, assim, eu chorava. Eu fiquei com vergonha da minha mãe entrar, ou da minha irmã, meu Deus. Eu chorava assim, compulsoriamente, porque eu pensava sobre minha própria vida. Eu pensava sobre a realidade. Sabe quando a arte ela é tão palpável que ela toca suas feridas? Esse é o poder que a arte tem. E esse filme, e essa música que a gente vai ouvir já já, ela falou muito ao meu coração, sabe? Ela sobre viver o raso, sabe? Mas o sentido que os autores trouxeram à música, ele é fantástico. Mas o fato é que Paulo está se debatendo com essas questões. A lei não consegue me trazer a vida que eu tanto procuro. A carne, os prazeres, tudo que eu procuro, não tem suprido a minha necessidade básica. Mas o Espírito sim consegue fazer isso. E nós começamos a sair de questões. Nós começamos a chegar a denominadores comuns, a sínteses. E você vai comigo, Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês o que, gente? Morrerão. Todavia, Paulo é homem dos todavias. Todavia, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos. Que maravilha! Por adoção, por meio do qual nós somos chamados, do qual nós chamamos de Abba, Pai. No original, gente, Abba significa, sabe o quê? Na cultura antiga, você chamar alguém de Abba, sabe, era algo tão íntimo que só filhos, às vezes filhos primogênitos, filhos que tinham maior proximidade com seu pai, chamavam Abba. Sabe, era uma forma carinhosa e próxima de chamar de papai. Nós saímos da dicotomia carne e espírito, sabe, a carne, a lei que nos faz morrer, o espírito que nos traz vida, mas não só isso, agora, escute isso, agora nós temos relacionamento. Jesus, ele não é uma religião qualquer, velho. Jesus, ele não é um conceitozinho dogmático para você viver melhores práticas para a vida. Não é um tipo de lista que você vive, sabe? O nosso Senhor, o nosso amado Pai, Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus íntimo. Sabe quando nós quebramos a dicotomia? Sabe quando nós quebramos a dicotomia lei e espírito? Sabe, de uma vez por todas, é quando nós entendemos, escute isso. É quando você entende que vir até aqui à noite, vir no sábado, viver para a glória de Deus, não faz parte de listinhas. Boa. Faz parte da sua vida, glorificando o seu Pai. E o Senhor nos chamou para termos e vivermos paternidade. É isso que o Senhor tem nos dito. Isso é o cristianismo básico, simples, puro. Sabe, aquele cristianismo mais tenro, que a gente aprende na escola bíblica dominical, que eu aprendia lá em Bimirim com a minha professora. Ela falava, Jesus é um amado papai, Ele é quem cuida, Ele é quem ensina, Ele é quem conduz. E é isso que Paulo está dizendo. Nós podemos chamá-lo agora de Abba Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Está parecendo uma aula de filosofia, né? Assim, vai no ascendente, então se acontece isso, causa e efeito, isso aqui também acontece. Paulo faz isso e ele é um dos grandes filósofos. Se você for ler Herman Doivert, por exemplo, um dos grandes pais do direito e da filosofia holandesa, da neofilosofia, do neocalvinismo caiperiano. Ele foi o cara que pegou a filosofia cristã, que é um sistema fechado e maravilhoso para explicar a nossa vida. Então você tem Kant explicando a vida. Você pega o cristianismo e você consegue se opor ao que Kant ensina. Você vê Nietzsche tentando explicar sobre os aspectos da vida, sobre as esferas da vida, com o seu modo imanente de ver. Já eu vou explicar o que é imanente. É o que se trata do empirismo, só da vida, do que se vê, do que se calcula, do método. E Paulo, ele começa a falar sobre isso, ele traz a filosofia, assim como Doivert faz, e submete ao senhorio de Jesus. Pode parecer difícil, mas é justamente isso que Paulo está fazendo. Ele está submetendo conhecimentos filosóficos à grandiosidade do nosso Deus. E você está dizendo assim, Joe, eu não estou entendendo bexiga de nada. Eu não sei o que é que você quer, onde você quer chegar, eu não sei o que é que você quer nos explicar, mas eu vou chegar no tema de hoje. Sair do nível raso, parar de viver no nível raso, é entendermos o sobrenatural de Deus. Amém? Quem aqui confia no sobrenatural de Deus? Amém. Não teve nenhum que fez, tá, xarabalacana. Eu confio, irmão. Eita, glória. Dê um glória, irmã. Eita. Sempre tem. Sapatinho, canelinha de fogo. E o irmão está aqui, ó, com a mão levantada, que eu estou vendo ali. Amém. Só ministrando. Nós paramos, é isso que Francis Schaeffer ele começa a dizer, e veja, Francis Schaeffer escreveu há 60 anos atrás, nós paramos de olhar para o sobrenatural de Deus. Caramba, eu nunca imaginei, Joe, que nós fôssemos chegar a este ponto, meu irmão. Quer dizer que agora a Rede Nuvem é neopentecostal? Como é esse negócio?
Nós acreditamos ainda o povo falar em língua e... Eita, a gente acredita em tudo isso? Vocês são continuistas? Nós acreditamos que o Deus que fez céus e terra, Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente, gente. Amém? Por isso que quando nós falamos sobre cristianismo básico, nós precisamos apontar para a transcendência de Deus, para o sobrenatural. Nós falamos aqui sobre filosofia, falamos. Nós falamos sobre sociologia, falamos. Nós aprendemos sobre as diversas áreas do conhecimento, sim. Mas se desta forma nós continuarmos sem o sobrenatural de Deus, nós seremos só mais uma corrente filosófica. Aí. Se nós considerarmos o nosso sistema fechado, o cristianismo, que explica a vida e que, diga-se de passagem, para você que é um filósofo, para você que estuda com honestidade intelectual, quando você para e estuda os sistemas de ensino que explicam a realidade, o cristianismo é o mais coerente. O cristianismo é um sistema fechado, que explica com coerência, que explica com muita habilidade. Só que, escute isso, olhe para mim, só que se pararmos só aí, a filosofia não traz vida eterna para seu ninguém. Falar sobre doutrina aqui, chegar e soltar a verborragia de doutrinas, é fantástico, mas é somente Jesus, morto na cruz, ressurreto ao terceiro dia, que pode nos trazer a vida. Amém, gente? Se nós vivemos a nossa vida só com o intelecto, nós nos perderemos. E você vai entender já já onde é que eu quero chegar. Você vai entender já já. Volte para mim, volte comigo em Romanos 8. Romanos 8, 17. Eu queria pedir aos meninos que preparassem a música Shallow, de Lady Gaga. De Gaguinha, lá de Mangabeira. Amiga, é minha vizinha. Se somos filhos, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Antes de soltar a música, eu queria soltar para vocês uma deixa. Na dicotomia entre carne e espírito, nós alcançamos às vezes os nossos objetivos. Nós miramos lugares e nós vamos até lá. Só que o grande problema é que a resposta não se encontra lá. A resposta não se encontra nos nossos objetivos. Você quer ser o maior empresário da sua cidade. A resposta não está aí. Você quer encontrar, ai meu Deus, eu quero encontrar o varão da minha vida, ter 5 menininhos lindos de olhos azuis com ele, e andar pela Europa inteira fazendo mochilão com os 5 meninos nas costas. Meu sonho é isso. Você pode fazer tudo isso, sabe? Você pode alcançar tudo que você planejou na vida, mas deixa eu lhe dar uma notícia, a resposta não estará lá. Eu queria que nós ouvíssemos agora a música Shallow. Galera, é muito massa vermos, sabe, toda vez que tocava essa música no filme, ela tocou no piano, tocou com ele, depois sem ele no final, quando acontece o que eu vou falar no final que aconteceu. Aí, sem spoiler, tá bom? Pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso com vocês, não. Mas é interessante, gente, é interessante ver que ele fala assim, ele pergunta, né? Eu vou cantar em inglês para vocês. Aqui, ó. Tell me something, girl. Foi a única parte que eu aprendi. Aí a outra parte cai também. I'm falling. Só aprendi isso mesmo. Glória a Deus, amém, irmão. Mas é interessante, gente, ouvi-los cantar e dizer, me diga uma coisa, garota, você está feliz nesse mundo? Ou você precisa de algo mais? Existe algo que você está procurando? E a parte, né, a parte do refrão que eles cantam é, estou caindo em todos os bons momentos. E me vejo almejando uma mudança. E nos momentos ruins eu tenho medo de mim mesmo. É assim. Se eu estou nos momentos difíceis, eu tenho medo de mim. Se eu estou nos bons momentos da vida, eu estou procurando algo novo, algo para mudar. Sabe? No filme, quando eles se encontram, não sabia que tem muita gente que não tinha assistido, gente, me perdoem.
Mas quando eles se encontram, ela é só uma garota que canta num bar. Só que ela tem um talento gigante. E as pessoas dizem para ela, a sua aparência, o seu nariz, ele não vai lhe permitir ser uma grande atriz. A sua aparência. E é interessante que esse cara que vivia afundado no alcoolismo, mas que já era um grande músico norte-americano, ele vai até um bar de drag queens e ele encontra com essa moça lá e começa a chamar ela para os shows, para ser uma amiga dele, para ser uma companhia. Ele precisava de alguém para cuidar dele, do seu coração. Sabe, ele tinha chegado ao topo, as pessoas queriam tocá-lo, as pessoas queriam vê-lo, mas faltava algo. Sabe, ele já tinha chegado ao topo. Talvez ele tivesse pensado, cara, venci na vida. Mas a música fala sobre isso, atesta. A música atesta sobre isso. Será que você precisa de algo mais? Será que você quer chegar em algum lugar? O que você precisa mudar? E tem uma parte do refrão que eles dizem assim, nós estamos fora da superfície, mas eu não consigo tocar o fundo. É assim, eu estou fora da realidade, não podem me tocar, mas eu não tenho chão, eu não tenho base, eu não tenho onde me apoiar, eu não tenho um lugar para fazer parte. Olha que deprimente, gente. Sabe, olha que deprimente estar no topo do mundo, estar em meio a uma multidão, mas sentir-se só, viver a solidão popular. Eles se escondem da superfície, mas não conseguem tocar o fundo. E aí é quando eles dizem, xala, xala, xalalalo, xala, xala, xalalalo. Eu ensaiei demais, para falar isso com vocês. Aqui nós vamos entender, gente. Eu queria que você estivesse comigo, entendendo qual é a nossa linha de raciocínio. Sabe? Nós estamos saindo da dicotomia corpo-espírito e nós estamos chegando num fim, numa síntese. Não adianta viver no corpo, não adianta chegar a lugares no corpo, no imanente, no que se toca, no que se vê, porque isso ainda é muito pouco para a nossa alma. É isso que Santo Agostinho falava, é isso que Santo Agostinho gritava aos nossos corações. Há em nós um vazio enorme, nós precisamos do Senhor. O próprio C.S. Lewis disse, se há em nós um vazio que nada pode preencher, é porque talvez não sejamos deste mundo. Olha que louco. O Senhor começa a apontar para o sobrenatural, para o que é eterno. Escute isso. Nós estamos vivendo a nossa vida como se aqui fôssemos passar a eternidade. Você não é de aço. Quantas vezes voltando do trabalho, eu estou trabalhando num hospital no interior, e voltando de lá, quantas vezes eu vejo a minha fragilidade. Eu vejo numa via de mão dupla, né? E eu estou aqui com um caminhão trucado. Se o cara não tomou o café dele da noite, o caminhoneiro, dali eu posso partir para casa, velho, rapidíssimo. Sabe como a nossa vida ela é passageira e simples? Sabe, isso é o cristianismo. Essa é a resposta que o cristianismo busca nos dar. Simples e profunda. Simples e profunda. O que você tem feito da sua vida, dos seus dias. Amanhã você vai dormir hoje. Você vai sair daqui, vai passar no Marcão, vai comer um macarrão daquele. Se amanhã você acordar vivo, você vai acordar. E aí o que é que você vai fazer? O que você vai fazer do seu domingo? O que é que você vai fazer da sua segunda? É isso que o cristianismo responde. E eu tenho que concordar com Karl Marx, quando ele disse, os filósofos do mundo inteiro, eles interpretam a realidade, mas ninguém de fato a muda. Acho que foi a única vez na vida que eu li algo sobre Marx e concordei com ele. Ele fala sobre isso, gente. E eu fiquei de cara assim, quando eu falei, caramba, Marx escreveu uma coisa de futuro, meu Deus, que maravilha. Precisa ser respeitado e estudado como um grande escritor. Mas olha o que ele disse, filósofos, vocês cristãos, nós interpretamos maravilhosamente a realidade, mas nós não estamos amoldando, nós não estamos mudando as coisas ao nosso redor. E é isso que nos falta, gente.
O Senhor, Ele aponta para a eternidade. É isso que eu quero que vocês pensem comigo. Se a sua vida depende só do que você vê, só do imanente, só do material, Paulo diz que você é o mais, não menos, não médio, você é o mais miserável de todos os homens. E olha o que é que ele continua dizendo. Volte para o texto de Romanos 8:18. Agora nós vamos andar para o fim. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo o que? A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Se o cristianismo, gente, ele é só uma dialética, ele se torna uma boa filosofia. Vou falar para você de novo. Se o cristianismo, ele for só uma boa dialética, ele será como qualquer boa filosofia. Porque ele estará destituído do poder transcendente de Jesus. E eu vou tentar explicar isso. Eu vou tentar me fazer ser entendido. Quando Jesus, ele foi até aquela cruz, quando ele foi prometido em Gênesis, quando ele foi profetizado em Isaías, Jesus, ele estava nos libertando, ele estava nos dando vida eterna. Então, quando o homem peca, Jesus é a saída. Lá em Gênesis, quando o homem peca, Jesus é a nossa vitória. É por isso que quando nós falamos sobre cristianismo básico, sobre viver para a glória de Deus e falamos sobre transcendência, nós estamos dizendo para vocês assim: vivam e dependam do que é eterno, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno, gente. Amém? O Senhor, ele usa Paulo, e aí nós saímos da dialética, e agora Paulo, veja como Paulo é maravilhoso. Ele fala da dialética e ele começa a apontar para a glória futura. Ele tira os olhos do eu, da lei, do pecado, da carne, e ele começa a apontar para Jesus. E quando ele aponta para Jesus, olha o que é que acontece. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Calma, vocês vão entender a filosofia. O que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Você precisa colocar a sua mente nos céus. A sua mente precisa estar e o seu coração na eternidade. Opa, mas calma. A natureza criada, ela geme. Aqui entra o papel do cristão na sociedade. Não, eu me entreguei a Jesus, agora pronto. Eu fico deitado aqui, tomando banho de sol, esperando o dia que eu vou morrer e vou para o céu. Tá bom demais. É isso? Não é isso. Jesus, ele nos chamou, vivam, sabe, sejam justificados de uma vez por todas, mas que haja a santificação. E eu queria explicar, gente, para vocês o processo de salvação. O que é que o Senhor nos ensina no processo de salvação? Vá lá para Romanos 8:28. Hoje é o dia de ser, sabe, expositivo e de ouvir o que Paulo quer falar aos nossos corações através de Romanos. Vá lá comigo em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Quem aqui, se você quiser levantar as mãos, levante. Quem aqui tem a certeza da vida eterna em Jesus? Oh, que massa, velho. Sabia que em alguns auditórios, eu já fiz essa pergunta, pessoas ficam assim na metade do caminho? Rapaz, eu não sei se eu tenho certeza. Se eu tiver certeza, eu sou soberbo? Não, eu não posso ter certeza. Só quem vai dar a certeza é Jesus. Eu não posso olhar para o meu irmão e dizer assim, aquele cabo não é salvo, sabe? Aquele cabo não é salvo.
Muitas pessoas não têm, gente, a certeza da salvação eterna. E às vezes isso é um tabu. Quantos acreditam no inferno? Não, eu só acredito na bênção, vai passando pela glória. Esqueci. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Eu só ouço bênção. Sabe? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Nós esquecemos que pelo poder daquela cruz, o melhor de Deus veio, a nossa vida foi restituída, nós alcançamos a vida, nós encontramos o Pai, e agora sim, nós temos um motivo pelo que viver, nós temos de investir no nosso casamento por amor a Jesus, porque nós viveremos uma eternidade com Ele, nós faremos a nossa pós para a glória de Deus, eu vou fazer minha faculdade para a glória de Deus, eu vou fazer a minha graduação para a glória de Deus. Amém, gente? Se é para o Senhor, pode ser mais alto, velho. Pode ser mais alto se é para o Senhor. E tem uma coisa que eu não contei para vocês, no meio de toda essa turbulência de assistir Nasce uma Estrela. No fim do filme, vocês vão me amar por isso. Vocês vão lembrar de mim. Assistam o filme, vale a pena. Vale os R$14,99 do aluguel. No final do filme, e eu contei isso para a Suelene hoje, a gente estava olhando o salão do casamento, e quando a gente saiu, eu falei para ela que eu tinha chorado muito. Meu pai e minha mãe são uma bênção de Deus na minha vida. Minha irmã também, apesar de ser bruta de vez em quando. Sincericídio, ela comete comigo de vez em quando. Bicho é nada. Mas eu amo demais a minha família, mas passei por crises existenciais gigantescas. E eu lembro que eu sempre estabeleci marcos na minha vida. Eu sempre mantive marcos. Às vezes eu ouvia o pastor Tiago pregar e ele falava: o Senhor me trouxe muitas decepções. Eu não conseguia passar em nenhum concurso, eu não conseguia isso, não conseguia aquilo outro, mas o Senhor me abençoava, mas o Senhor me levava a outros lugares. E eu, às vezes em soberba, eu ouvia isso e eu falava: caramba, eu consegui chegar na maior parte dos lugares que eu pensei que chegaria, que eu planejei. E eu achava que isso me traria a alegria que eu tanto esperava. Eu sempre imaginei e busquei, sabe? Eu fiz 2 anos de cursinho, eu corri atrás, eu fiz um concurso público, passei. Não parece uma história diferente, né? Parece uma história vitoriosa. É isso! Venha comigo, mão para cima. No 3. Tchau. Tchau. Autoajuda, né? Eu vou fazer um curso de autoajuda. Para você que quer passar no concurso público. Para você que quer ser doutor. Para você que quer sair dessa vida difícil. Para você que quer alcançar os seus sonhos. A minha história foi assim: mãe, eu não quero fazer esse concurso público. Não, meu filho, faça, eu vou pagar. Aí eu falei: oh, meu Deus do céu. Aí eu sentei a bunda na cadeira e estudei 3 semanas de vídeo, de direito, de legislação pública, de informática, de não sei o quê. Passei. Aí todos os amigos ligaram: como você é bom, cara. Você é um vencedor. Oh, aleluia. Eu vejo Deus sobre a sua vida, irmão. E às vezes eu ouvia isso e falava assim: caramba, eu estou chegando lá, velho. Olha que massa. As pessoas dizem que eu sou um vencedor. As pessoas dizem que eu alcancei patamares talvez nunca alcançados na minha própria família. Só que talvez eu tenha demorado, gente, demorado. A palavra é demorado a perceber que nada disso valeria. Talvez eu tenha começado a entender com a maturidade o que Paulo disse. Para mim, o viver é Cristo. Considero todas as outras coisas como cocô. Cocô. Qual é o problema de dizer cocô? Mera. Todas as outras coisas são como esterco, sabe? São como nada. Às vezes a gente lê a Bíblia e faz: oh, que linguagem poética, as coisas são como esterco. Aí você bota lá no Aurélio: esterco, o que é? Merda. Todas as outras coisas são como nada diante do que o Senhor tem nos chamado a viver.
E assistindo esse vídeo, gente, assistindo esse filme, no final do filme, quando ele tira o carro da garagem, que ele fecha a porta, eu tenho que dizer, gente, não. Vocês vão assistir? Ele pega o cinto, ela está fazendo um show, e aí, tem gente assim, ai meu Deus, eu vou morrer. Não dá spoiler. Pode ir? Todo mundo ansioso. Fica dividido aqui entre os ansiosos e o povo que não gosta de spoiler, entendeu? Tem gente assim, ó, ai meu Deus. E agora, o que é que acontece? Quando ele tinha 13 anos de idade, ele tinha tentado um suicídio. Ele tinha colocado um cordão, ele estava tão bêbado junto com o pai dele, que quando ele tentou o suicídio, o ventilador de teto caiu e rasgou a cabeça dele. E ele disse, meu pai estava tão bêbado que ele nem percebeu que eu queria tirar minha própria vida. Ele disse que ficou 3 semanas aquele ventilador no chão de teto. Ele já era um grande artista, e aí ele andava pelos Estados Unidos inteiro. A sua noiva, que era a Ellie, interpretada por Lady Gaga, já estava fazendo grande sucesso também. Então, um dia ela ganhou o Grammy, e aí quando ela sobe para receber o prêmio, ele sobe atrás. Só que ele estava tão chapado, tão bêbado, que ele cai no meio da premiação. E aquilo é um alvoroço, ele é internado, depois ele sai de lá, com várias perguntas. Sabe, um dia ele está em casa e o produtor chega para ela e diz, o produtor dela, chega para ele e diz, você está atrapalhando a vida dela. Você está destruindo a carreira dela. Você está destruindo aonde ela pode chegar, as possibilidades. E depois dessa cena, ela diz, eu quero que você cante comigo a nossa música Shallow, que eles tinham feito a composição num estacionamento de um supermercado, na madrugada. E é interessante que ele, mais uma vez, se entorpece, usa drogas e bebe. E algo que foi muito forte ao meu coração foi, talvez ele não tenha achado as respostas. Sabe, por que sair da clínica do tratamento e por que continuar vivo? Depois de toda a sua reputação ser jogada no lixo, qual era o motivo, qual a motivação de permanecer vivo? Essa é a minha pergunta para você. Qual é a motivação de você sair daqui e permanecer vivo? Quantas pessoas ao seu redor, aí sentado agora na rede nuvem, estão se perguntando isso? Por que eu estou vivo? Por que me manter vivo? Sabe qual é a motivação dos meus dias? Por que eu tenho feito o que faço? Porque eu sou quem sou. E no final, o filme não mostra, mas ele cata o próprio cinto e ele comete o suicídio. Depois desse momento em que ele morre, depois desse momento em que ele tira sua própria vida, a música volta a ser tocada. No ato do suicídio, ela está tocando a música no piano, Shallow. Nós estamos longe da superfície. Eu não quero contato com a realidade. Eu só estou afundando, mas eu não tenho um lugar para pisar. Às vezes essa é a história da nossa vida. Você põe o seu coração e a sua alma nos seus talentos, nos seus sonhos, na sua empresa, no seu casamento. Ser cristão, gente, é confiar inteiramente no Senhor. Ser cristão é depender inteiramente do Senhor. A resposta é que o cristianismo, não só como sistema filosófico, mas como o poder de Deus que transforma o mundo, é a vida que é gerada em nós. Amém? Volte para Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí eu queria passar para o 30. E os que predestinou, ele chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, também glorificou. Viver, gente, a salvação é como um fluxo contínuo. Você vê que o Senhor nos chama, Ele nos predestina, Ele nos chama. Mas quando Jesus ele nos chama, Ele nos justifica.
E é isso que eu quero que às vezes a gente não entende. A salvação, ele é um bloco. Olhe para mim, rápido. A salvação é um bloco, vamos lá. Nós temos aqui, isso aqui é a salvação, é um bloco, certo? E eu quero construir com vocês. Quando o Senhor, ele nos chama, ele nos justifica. Quando ele nos justifica, ele nos chama a santificação. Quando ele nos santifica, ele nos chama a glorificação. Então vamos lá comigo. Justificação, santificação, glorificação. Quando Romanos diz que nós devemos confiar nele e que ele nos chamou por graça e nos predestinou, nós fomos justificados. Quando você é justificado uma vez e para sempre. Você é justificado e selado com o sangue de Jesus. Isso é o que nos traz a salvação. A salvação vem mediante a confissão de que Jesus é o Senhor da minha vida. Amém? Todo mundo está entendendo? Amém, amém, amém. Isso aqui é a justificação. Só que nós temos um segundo ponto que às vezes é esquecido, que faz parte da santificação, da salvação, é a santificação. Eu sou justificado pelo Senhor e agora eu santifico. Aqui acontece de uma vez por todas, só que a santificação ela é momento a momento, dia após dia. É por isso que o Senhor diz, tomarei a minha cruz e seguirei diariamente, dia após dia, de fé em fé. Às vezes nós vivemos só a nossa justificação e esquecemos de nos santificar. Sabe, você vive no seu mundo de pornografia. Eu levantei minha mão, eu estou indo para a conexão, eu aceitei a Jesus. Você parou de viver a santificação, velho. Você parou de viver o contínuo, o crescente com o Senhor. Você parou de viver o relacionamento com Ele. Nós somos ensinados, e na nossa cultura batista é assim: você foi salvo, pronto, bonitão. Acabou-se, agora só espera o dia da morte. Use calça, né, para Jesus voltar e você não estar pelado, dormindo nu. Para você ir com Ele, entendeu? Tem que ser uma calça de linho, de preferência, para ser anjo. Senão não dá certo. Tá bom? Então, você foi justificado, acabou-se. Não! O Senhor está dizendo, olhem para o mundo, transformem a realidade, vivam o reino de Deus, se santifiquem, olhem para Ele. Nós devemos viver com a nossa cabeça na eternidade. Sabe por que eu estava chorando no final do filme? Porque eu já estive no lugar daquele cara, do Bradley Cooper. Eu já estive lá, velho. Sabe, eu já vivi o que ele viveu. Eu abri meu coração para vocês. Quem foi para o Radicalis sabe disso. Eu entrei numa das minhas grandes crises da vida. Eu vi agora que meu pai e minha mãe estão ali, vieram hoje para a Rede Nuvem. E, uhul! Meu pai e minha mãe, lindos, maravilhosos. Eu falei para vocês, meu pai foi um homem com 22 anos de idade. Sabe, meu pai foi um cara que andou madrugadas a fio, trabalhando. Minha mãe tinha 16. Toda vez que eu conto isso, sabe, o meu coração estremece. A minha mãe está sofrendo da depressão do ninho vazio. Mas toda vez que eu chego do trabalho em casa, no meio da semana, aí Maria olha para mim e faz: Joe, tu arruma um psicólogo para a mãe. Que ela não está bem, não. Ela está andando no meio da rocinha, do nada ela chora. Meu filho vai me deixar. Né? Mãe de menino, né? Mas minha mãe sofreu comigo, sabe? Enquanto eu estava na barriga da minha mãe, meu pai e minha mãe sofreram. Não era algo muito fácil. Eles tiveram que colher os frutos do próprio pecado. Sabe, eu passei por tudo isso. Sabe, nós chegamos aqui, sabe, e isso foi contado no Radicalis. O teatro propôs contar essa história no Radicalis. Eu alcancei o tão sonhado curso, a festa mais esperada da minha década. Sabe, eu estava me formando, ia ser médico, coisas que pessoas anseiam. Eu deveria estar feliz, mas eu não estava. E eu era alguém que conhecia a Jesus, eu era alguém que pastoreava vocês, que falava aqui sábado após sábado sobre Jesus. E eu me peguei perdido, choroso. Quantas vezes na minha adolescência eu não fui aquele cara que tinha tudo, que tinha chegado a vários lugares, sabe, que tinha o bolso cheio de coisas, mas que o coração estava vazio, perdido. Eu até falava sobre Jesus,
E é isso que Richard Baxter ele diz. Era um grande reformador. Ele diz: se você crê que você é alguém piedoso, pare, olhe para si mesmo e volte ao mais profundo, porque há coisas para serem moldadas. Se você está ouvindo o que nós estamos tratando aqui hoje e você está se sentindo incomodado com a mensagem, glória a Deus. Quando o Senhor me chamou para vir para cá falar sobre isso, é porque da minha ferida, da minha dor, pode sair poder para curar a sua. É porque você pode acordar do seu sono. Talvez você durma na igreja. Talvez você esteja no Santo dos Santos, dormindo, parando de viver para a glória de Deus, parando de servi-lo, parando de achá-lo, parando de viver a excelência que é desfrutar da presença do nosso Deus. Você foi justificado, mas você parou de se santificar. Eu queria chamar a banda para tocar uma música. E eu queria que você ouvisse. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas se entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Jesus Cristo, que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, gente? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? O que pode lhe afastar do amor de Jesus? O que pode lhe afastar do Senhor? Não adianta vir aqui e falar, sabe, só mensagens hypes. Falar só coisas que você queira ouvir. Eu seria um pastor irresponsável se eu não cuidasse do seu coração. Se eu não cuidasse do seu coração ao falar coisas sérias, duras de serem ouvidas. Tenha você 15 anos, 14, 40, 70 anos de idade. Pelo que você tem vivido. É isso que o cristianismo responde. É isso que Jesus nos responde. Viva por algo maior, viva para Ele, viva para a glória de Deus. Queria pedir à banda que começasse a tocar a música. E esses dias eu vinha com a Suelene viajando no carro, a gente foi falar lá no primeiro acampamento da Rede Nuvem de Campina Grande, e eu estava falando com o pessoal. Viver os propósitos de Deus é algo que a gente nunca vai entender. Nós só precisamos ir. É muito engraçado, gente, falar sobre isso. Porque eu fui um cara que quis correr dele. Quantas vezes, sabe? Quantas vezes eu sentei na minha cama, eu sentei ali na presidência, e eu chorei, sabe, sentindo o peso da responsabilidade de ouvir alguns de vocês, de pastoreá-los, de ajudá-los a tomarem decisões. Ser cristão não é fácil, gente. Ser cristão é doído. Ser cristão nos imprime um ritmo de santificação, que nós precisamos crescer. Mas é a única resposta para os nossos anseios. Com todo respeito do mundo, eu sempre digo isso. Não adianta fugir para as montanhas para se tornar um zen budista. Não adianta morrer e voltar várias vezes. Num cavalo, numa barata, num rato. Nós não temos a ética, a suprema ética do nosso Jesus. Nós não chegaríamos à ética suprema do nosso Deus, que não poupou seu próprio Filho por amor. Nós não conseguiríamos suprir a necessidade da ira do nosso Deus. É por isso que Jesus nos oferece por graça. E é isso que é a fé. O que é a fé? Francis Schaeffer disse, e isso marcou meu coração: a fé é a sua mão vazia, estendida para Deus, que lhe dá por graça e dádiva a vida. A fé são nossas mãos vazias, estendidas e apontadas, e dizendo: Senhor, a minha vida depende de Ti, os meus dias, os meus sonhos, Pai, a minha forma de ser cristão.
Que os meus olhos sejam postos na eternidade, Senhor, para que os meus pés não se percam pelo caminho. Que a glória futura, Pai, que o reino de Deus que avança possa ser o motor da minha vida, Pai. E o mundo acelera, e ele pede pressa, e ele te leva, e você esquece. Você para de ir para o lugar secreto, você para de ouvi-lo, você para de considerar a transcendência, você para de considerar o poderoso Deus interferindo na nossa vida, você para de considerar o relacionamento com o eterno Deus, e a sua vida se perde mais uma vez.